Oi, gente. O Datafolha traz detalhes que a população brasileira se tornou mais de esquerda. 49% na nova pesquisa, quando era 41% na pesquisa anterior. Enquanto o pensamento mais de direita, que era 40% na pesquisa anterior de 2017, recuou para 34%. E é importante perceber que essa mudança não é na autoidentificação, porque a autoidentificação é uma medida muito ruim de avaliação, como a pessoa se vê. Porque a maioria das pessoas não compreendem muito bem o que é social-democrata, liberal, progressista, ou entendem isso de formas completamente diversificadas, e você usar a autoidentificação não ajuda muito a compreender as pessoas. Felizmente, essa pesquisa usou uma metodologia diferente. Ela coloca duas formas de posicionamento e você exprime qual é a forma de posicionamento que você concorda mais. E aí você deriva disso um posicionamento ideológico. Na maioria dessas frases, eu diria que tem uma versão, que eu diria ok, do que seria um posicionamento de esquerda e do que seria um posicionamento de direita. Mas existem alguns problemas. Se vocês olharem as frases aqui, ó, vocês veem que tem alguns que não tem muito problema. É bom que o governo atue com força na economia para evitar abusos das empresas. Está em vermelhinho e é para dizer que é um posicionamento de esquerda. E o posicionamento de direita, quanto menos o governo atrapalhar a competição entre as empresas, melhor para todos. É um pensamento liberal de direita e aqui tem um pensamento mais de esquerda em termos de que o Estado tem um papel na regulação e na fiscalização das empresas. Então essa parte aqui tá ok, não tem problemas. Mas tem outras coisas que já aparecem algum problema. Por exemplo, é preferível pagar menos impostos ao governo e contratar serviços particulares de educação e saúde. Perspectiva liberal. É preferível pagar mais impostos ao governo e receber serviços gratuitos de educação e saúde. Mais ou menos, porque a perspectiva de esquerda inclui uma dimensão de tributação progressiva. Então, se você dissesse para as pessoas assim, olha, é preferível que tenhamos uma tributação progressiva que tribute menos a classe trabalhadora, os mais pobres, tribute menos o consumo e mais o lucro das grandes empresas, os grandes patrimônios e os dividendos empresariais, o lucro distribuído entre as grandes empresas e seus acionistas, eu acho que daria um resultado diferente. É preferível isso ou é preferível o sistema regressivo brasileiro que tributa muito no consumo e muito pouco no lucro dos bancos, não tributa dividendos empresariais e tal? O que é preferível? Eu acho que daria, sei lá, uns 80% da população com posicionamento mais de esquerda, se a questão de esquerda fosse colocada dessa maneira. Quando é colocada dessa maneira, ainda assim, deu um resultado mais de esquerda. Para vocês verem que o enquadramento, a forma como a questão é colocada, influencia muito no resultado, né? Mas tem algumas coisas que eu simplesmente não gosto. Essa aqui, por exemplo, o governo tem o dever de ajudar grandes empresas nacionais que correm o risco de ir à falência. Isso como se fosse uma posição de esquerda ajudar grandes empresas nacionais. A ideia de que o nacionalismo desenvolvimentista é necessariamente uma posição de esquerda. E o governo não deve ajudar grandes empresas nacionais que correm o risco de ir à falência como posicionamento de direita. Bem, a direita e a esquerda no Brasil, centro-direita e centro-esquerda e até a extrema-direita, quer dizer, enfim, tem sido um posicionamento dominante de ajudar grandes corporações empresariais. Não tem sido um posicionamento na história brasileira recente que tem separado esquerda e direita. Isso é a realidade. E tem uma outra questão, de que o posicionamento de esquerda aqui não seria necessariamente ajudar a grande corporação sem nenhuma obrigação. Um posicionamento mais de esquerda seria, olha, se a empresa estiver indo à falência, transformar ela em cooperativa, nacionalizar para servir ao povo, à população e não aos interesses dos seus acionistas. Essas seriam duas posições, transformar em uma mega cooperativa ou nacionalizar. Essas seriam posições mais à esquerda. E a posição mais à direita seria deixar a empresa falir mesmo. Mas essa posição de direita é uma posição quase utópica, porque quase não tem direita que assuma isso enquanto política de governo. Pode assumir enquanto discurso, mas enquanto política de governo praticamente inexiste. Então, enfim, essa é uma questão mais retórica e menos real, não é? Trazendo os resultados, né? Olha só,
De 2017 para cá, o perfil ideológico mudou. Quando antes havia uma divisão mais igualitária, que 40% era de direita e 41% era de esquerda, agora a segunda opção é predominante, né? 34% tem ideias próximas à direita agora, né? E antes era 40%. Aí eles lembram que tem a eleição presidencial, que é sobre esses rumores que vai ter a disputa entre Lula e Bolsonaro, né? E vocês percebem que se 34% são de direita e Bolsonaro está com 32% a 34%, parece que tem uma identificação aí, né? As pessoas que são de direita vão votar em Bolsonaro, né? Tá havendo a identidade, né? E o número de esquerda, entre 48% e 49%, parece ser boa parte um eleitorado lulista, né? Talvez um percentual de esquerda também esteja ali com o Ciro Gomes também, né? Um percentual menor, mas o percentual maior da pesquisa mostra uma identidade com PT, com o Lula, né? Vamos lá. Aí tem o resultado aqui da classificação ideológica e tal. A parcela de direita que 5 anos atrás totalizava 40% recuou 6 pontos percentuais. Diminuiu principalmente por causa do maior apoio a posições no campo de comportamento e valores associados ao ideário antagônico, como a pauta dos direitos humanos. Olha só, em relação à educação dos jovens que cometem crimes. Aqueles que acham que jovens devem ser reeducados passaram de 25% para 34%. Os que defendem que sejam punidos como adultos eram de 73%, foi para 65%. Por quê? Aí vem a presença do Bolsonaro. O Bolsonaro que defende pesadamente que sejam tratados como adultos, que sejam punidos. Né? A extrema-direita tem essa posição. E a população mais jovem brasileira vai reagindo e vai achando que, não, reeducação é o caminho. Essa lógica punitiva não é a lógica que faz mais sentido. Né? Uma outra, e essa é muito interessante, muito importante, tem a ver com a reforma trabalhista e a posição sobre sindicatos. Naquele ano, em 2017, 58% considerava que as entidades serviam mais para fazer a política do que para defender os trabalhadores. Ou seja, o percentual de gente que esculhambava sindicatos era de 58%, caiu para 50%. E a visão de que ajudam a defender os interesses dos trabalhadores subiu de 38% para 47%. Como é que isso aconteceu? Eu tenho hipótese e peço que vocês compartilhem esse vídeo para a gente ajudar a alcançar mais pessoas sobre essa hipótese. Minha hipótese é que as pessoas sentiram na pele a falta dos sindicatos, sentiram na pele os efeitos danosos da reforma trabalhista, sentiram na pele os efeitos de perda de direitos trabalhistas. E aí, com a perda de direitos, reagiram dizendo, a gente precisa mesmo de sindicatos. Não é? E olha que esse aumento aqui foi só por sentir na carne, sentir na pele. Se vocês pensarem, não teve desde 2017 uma campanha sistemática, organizada da esquerda em fortalecimento das organizações sindicais. Tiveram alguns canais aqui no YouTube, tipo o meu e outros, mas a gente, enfim, não teve, acredito que alcance para fazer isso. Não foi a gente. Né? Eu atribuo isso aqui pesadamente às pessoas terem perdas salariais, terem perdas na vida delas, e terem perda nas condições de trabalho, e lembrarem como era quando os sindicatos eram mais fortes, e aí chegar à conclusão de que precisamos de sindicatos mais fortes. Isso reconhecendo que existem sindicatos pelegos, que existem problemas em organizações sindicais, mas é claro que é melhor ter e tentar aprimorar os sindicatos do que destruí-los ou fragilizá-los. Né? A guinada em relação à esquerda também é notado no campo econômico, embora em um ritmo mais brando. No conjunto de assuntos de comportamento, a esquerda subiu ao seu recorde, né, com 42%, ante 31%. Já a direita diminuiu e obteve o menor índice, né, na sondagem anterior. Isso daqui tem a ver com a juventude. Isso aqui tem a ver... Se vocês conversarem com pessoas entre 18 a 28 anos, vocês vão ver que pessoas jovens no Brasil estão se tornando mais culturalmente progressistas, especialmente nas capitais e nas grandes cidades, mas no Brasil todo. Entre a população jovem, é um fenômeno que está acontecendo. Né? Na esfera da economia, a adesão à esquerda passou de 44% para 50%, a maior, e o apoio à bandeira do segmento oposto foi de 28% para 25%, o menor. Mas nas escalas econômicas, duas apresentam a elevação do percentual de resposta à direita.
Aí é o papel, aí eu atribuo o papel das redes sociais e o YouTube, entre elas, de direita, né? Uma delas foi a avaliação típica do receituário liberal de que empresas privadas devem ser os maiores responsáveis por investir no país e fazer a economia crescer. A proposta em concordância de 24 hoje, ante 20 nos 5 anos atrás. Esse crescimento aqui, ó, esses 4% não é muita coisa, mas eu acho que tem a ver com redes sociais. Por outro lado, a fação que atribuiu o papel ao governo caiu de 76 para 72. É um impacto das redes sociais, né? E a expansão da divulgação de ideias liberais, né? Nas redes sociais. A discussão sobre a responsabilidade do Estado ganhou força no mundo após o impacto financeiro e tal, com a tendência da campanha de Bolsonaro de acenar ao mercado, enquanto a de Lula aponta um modelo de maior participação estatal. Algumas das opiniões com maior gradação rumo à esquerda foram de que o governo deve ajudar grandes empresas nacionais em risco de falência, é 63 a 71, e a de que é preferível pagar mais impostos e receber mais serviços de saúde e educação. Aí eu acho que tem a ver com a pandemia mesmo. Essa parte aqui de serviços tem a ver com as pessoas viram a importância que tem o SUS, né? E entendem que é importante ter mais serviços, e mesmo que isso signifique pagar mais impostos, sendo que essa questão aqui, como eu expliquei, está mal colocada, porque a tributação progressiva defendida pela esquerda, na verdade, reduziria a cobrança de impostos na classe trabalhadora e nos mais pobres, e aumentaria nas grandes empresas, nos bancos e nas grandes corporações empresariais. Aspectos da pauta de comportamento que ganharam impulso com a onda de direita, em meio à ascensão mundial de líderes populistas, estão longe de serem apoiados pela maioria dos brasileiros. O tema das armas, também aferido pela Datafolha, né, não acompanhou a campanha declarada do presidente e seus apoiadores. A ideia de que possuir uma arma legalizada deveria ser direito do cidadão para se defender era apoiada por 43% da população na rodada anterior da sondagem e caiu até atingir o patamar de 35%. Isso aqui é muito interessante, né? Talvez violência nas cidades com arma de fogo, o aumento da venda de armas e as pessoas viram acidentes acontecendo. Tem algumas hipóteses que a gente pode levantar para isso daqui, né? Já os que acham que a posse deve ser proibida por representar ameaça, né, a vida de outras pessoas, são maioria. Indica a frente dos 55% em 2017. Aumentou. Um outro capítulo da pesquisa já havia mostrado que 7 em cada 10 entrevistados rejeitam o discurso de que armas trazem mais segurança. Ou seja, isso aqui é um fracasso do discurso bolsonarista. O discurso bolsonarista nesse tema simplesmente fracassou. Também é majoritário o pensamento de que pessoas pobres de outros países e estados que vão trabalhar na cidade do entrevistado contribuem para o desenvolvimento cultural local, endossado por 76%. Ou seja, o preconceito regional também foi rejeitado. E se a gente lembrar o quanto Bolsonaro investiu no preconceito regional, isso aqui pode ser bem útil em termos eleitorais, né? O brasileiro está mais à esquerda ainda em relação a outros temas, como pena de morte, né? Posição de direita são preponderantes em temas como drogas e fé, né? Isso daí é meio óbvio, né? A afirmação de que acreditar em Deus torna as pessoas melhores permanece com o apoio da maioria, mas decresceu numericamente em comparação a 2017, que era de 83 a 79. É triste perceber que as pessoas ainda associam a acreditar em Deus com moralidade, né? Isso daí não existe nenhuma garantia. E que Deus, né? No Brasil, provavelmente a maioria das pessoas estão pensando no Deus cristão, mas existem judeus, muçulmanos e pessoas de outras religiões no Brasil, gente que acredita em múltiplos deuses, e existem agnósticos e ateus, e divindade, crença não garante moralidade. Basta lembrar de uma série de pastores, inclusive alguns deles com influência no governo Bolsonaro, não é? Enfim, eu vou colocar os dados completos no comentário fixado, mas eu acho que é uma pesquisa interessante, que traz dados interessantes, que mostra em vários temas importantes uma derrota do bolsonarismo, não é? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, analisando outros aspectos e as frases da pesquisa, vocês deixam no comentário que eu posso fazer para vocês também. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau, gente.